Fala galera, tudo bem com vocês? Então tá, hoje começando mais um vídeo e esse vídeo é um vídeo diferente, um vídeo especial, um vídeo que vou destacar a parte do exercício, ou seja, a parte que é mais importante da aula. Hoje eu vou ficar só nesse cantinho aqui, tá? E vai ficar aparecendo atrás de mim essa folha e eu vou destacar algumas coisas importantes para vocês fazerem na lista de exercícios que nós vamos colocar lá na plataforma, tá bom? Galera, o assunto de hoje está bem aqui, ó. Ó, deixa bem destacado aqui para você, ó. Função exponencial. Olha aqui, né? A palavra exponencial tem sido uma palavra muito falada, né, atualmente, né? Por causa do vírus, desse coronavírus, tem sido falado muito a palavra exponencial, crescimento exponencial, né? Forma exponencial, função exponencial. Então, esse é o nosso assunto de hoje, beleza? Então, vamos lá. Percebe aqui, galera, que a função exponencial, dominamos função exponencial, toda função f de r em r, com asterisco. Quer dizer o quê? Reais dentro de reais, tirando o zero. Esse asterisco quer dizer que não pode ser o zero. Esse asterisco aqui, ó, não sei se você percebeu, ó, esse aqui, ó, tá o r com asterisco. Isso quer dizer que não pode ser o zero. Beleza? Tranquilinho? E aqui, ó, percebe que isso aqui é como se fosse o molde, né, de uma função exponencial. Beleza? É como se fosse o molde. Todas vão ter mais ou menos essa aparência. No mínimo isso daí. A elevado a x. Detalhe importante. Deixa eu apagar aqui. Detalhe importante. Em que x é o expoente da função e a chamado de base da função. É um número real positivo e diferente de 1. É um número real, olha só interessante, hein? Chamado de base, A é chamado de base. E é um número real positivo e diferente de 1. Ou seja, o A não pode ser 1. Muita atenção nisso, hein, galera? Muita atenção, tá destacado aqui, ó. Bem, ó, vou envolver aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó, muito importante. Volta o vídeo várias vezes, printa porque isso é muito importante, beleza? Seguindo, tem aqui o primeiro exemplo, ó. F de x igual 3 elevado a x, com a igual a 3. Olha aqui, a igual a 3, ó. Olha a função, 3 elevado a x. E qual é o valor do a? 3. Tranquilo? Outro exemplo aqui também, ó. Tem aqui, ó, meio ou 1 meio elevado a x, tanto faz, 1 meio ou meio elevado a x. Qual é o valor do a? Qual é o valor do a? Meio. Beleza? Bem facinho, né? Tem aqui, ó, o primeiro exemplo para a gente começar a trabalhar. Vem assim. F de x igual 2 elevado a x, com a igual a 2. Atribuindo alguns valores à variável x e calculando os valores de f de x para cada um deles, montamos a tabela a seguir, que nos orienta a fazer um esboço do gráfico de f. Lembrando que f de x, galera, é a mesma coisa que y. Se for pedido para você achar o f de x, eu estou querendo que você ache o y. Percebe que aqui, ó, é 2 elevado a x. Tá aqui, ó, 2 elevado a x. É a função que nós vamos trabalhar. 2 elevado a x, beleza? Ele vai atribuindo valores a x. Por exemplo, se ele colocar esse menos 2 aqui no lugar do x, do expoente, vai ficar 2 elevado a, vai ficar 2 elevado a menos 2. Beleza? Colocando menos 2 no lugar do x, 2 elevado a menos 2. E você sabe muito bem, como você é um aluno aplicado, que 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. 1 quarto. Aquela álgebrazinha que você já está craque. Beleza?
Por isso que ele colocou aqui, ó. Quando ele colocou o menos 2, ele colocou o y valendo 1/4. Beleza? E assim por diante. Se você colocar o menos 1 no lugar do x, chega aqui, ó. Se você colocar o menos 1, vai ficar 2 elevado a menos 1. Quanto é 2 elevado a menos 1? 2 elevado a menos 1, meio. Tranquilo? Quanto que é 2 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 dá quanto? Isso, 1. Depois disso, de você ter destacado esses valores aqui desse quadradinho aqui, ó, desse retângulo, já tem cada um o seu x, cada um o seu y. Você marca os pontos igualzinho aquele plano cartesiano normal. Quando você marcar o plano cartesiano, percebe, olha como é que funciona a função. Olha como é que representa o gráfico. Percebe que ele vai, ó, subindo, ó. Olha, acompanha a linha, ele vai subindo. Esse é o comportamento de uma função exponencial, no caso aqui, crescente. Daqui a pouco você vai entender por que eu sei que é crescente. Ela só, imagina que você estivesse aqui, ó, se você estivesse paradinho aqui, você fosse esse bonequinho aqui, ó, e estivesse acompanhando a linha, você estaria subindo ou estaria descendo? Subindo. Então, uma forma também de facilitar a sua vida, visualmente falando, é imaginar no lugar do bonequinho você está crescendo. Beleza? Show de bola. Outra função que eu coloquei aqui também é essa aqui, ó. 1/3 elevado a x. A igual a 1/3, você já sabe por quê. Fazendo o mesmo esquema, atribuindo valores, 1/3 elevado a menos, 1/3 elevado, preciso do parênteses, né, a menos 2. 1/3 elevado a menos 2. Beleza? Vai dar quanto? O nosso amigo 9. E assim por diante. Mesma coisa com menos 1, mesma coisa com 0, 1 e 2. Você vai encontrar esses valores aqui do lado direito. Depois que você fizer isso, você começa a fazer o seu gráfico. Quando você começar a fazer o gráfico, você vai perceber que dessa vez, olha só, é como se você estivesse, dessa vez, descendo. Olha aqui, ó. Olha aqui. Como é que o gráfico se comporta? É como se você estivesse aqui, você agora fosse o bonequinho aqui em cima, estivesse andando para a sua direita. Olha o que o bonequinho ia fazer. Ele iria, descer. Então, visualmente falando, você percebe que ela é uma função decrescente. Beleza? Mas, Sandro, eu queria uma regra para gravar isso. Beleza, já que você quer uma regra, vamos lá. Olha aqui a regrinha importantíssima para você. Vou alongar aqui, ó. Isso aqui, olha para cá. Presta muita atenção. Quando o A, aqui, ó, quando o A estiver entre 0 e 1, ou seja, ele for menor que 1 e maior que 0, quando isso acontecer, a função será decrescente. Quando o A estiver entre 1 e o 0. Ou seja, percebe que aqui, ó, 1/3, olha aqui. 1/3 está entre 0 e 1. É menor que 1 e maior que 0. Por isso que lá no desenho, lá em cima, por isso que a função deu decrescente. Se ligou? E percebe agora que quando A for maior que 1, A for maior que 1, a função será crescente. Grava isso. Olha a figura que nós fizemos aqui quando A era 2. O que deu? Lembra? Crescente. Então isso é muito, muito importante, galera. Tranquilinho? Show? Sabia que você ia entender facilmente. Coloquei aqui. Isso foram as funções exponenciais. Agora, percebe que começa um outro assunto seguinte, que é a continuação. Equações exponenciais. O que é isso, equação exponencial? Vamos lá. Tem aqui um primeiro exemplo. Ó. Equação exponencial, eu tenho que ter uma letra
uma letra e o sinal de igual. Aí você fala, mas Sandro, em qualquer lugar tem que ser essa letra? Não. Essa letra tem que aparecer no expoente. Pode perceber que a letra X aparece 3 vezes, mas as 3 vezes aparece no expoente. E tem que ter o sinal de igual. Isso é uma função, ou melhor, isso é uma equação exponencial. Beleza? A equação veio aqui, ó, bonitinha, destacadinha para vocês, ó, bonitinha. 5 elevado a x mais 1, mais 2 vezes 5 elevado a x, menos 5 elevado a x menos 1 igual a 34. Como eu resolvo isso? Fácil. Você vai fazer o seguinte, percebe que 5x mais, esperar isso aqui, ó, 5 elevado a x mais 1, você conseguiria escrever assim, ó, 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Lembra da regra de potência? É a mesma coisa. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1 é a mesma coisa que esse valor que está aqui, ó, 5 elevado a x mais 1. Por quê? Bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Beleza? Tranquilinho? Então, quando eu fizer 5 elevado a 1, vai dar o quê? Vai dar o próprio 5. Belezinha, né? Aqui, eu não tenho nada a fazer por enquanto. Continua sendo 2 vezes 5 elevado a x, sem problema. Aqui, galera, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no 5 elevado a x mais 1. Só que agora é negativo. Então, o que vai acontecer? Eu vou enxergar assim, ó. 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1. Por quê? Na regra das potências, bases iguais, na divisão, o que eu faço? Eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Isso na divisão, e toda fração é uma divisão. Então, eu enxergo 5 elevado a x sobre 5 elevado a 1. Muito importante isso, galera. Mas eu sei que isso é aquela álgebrazinha básica que nós estamos trabalhando. Não vamos perder tempo com isso. Depois disso, eu vou colocar o 5 elevado a x em evidência, porque ele aparece nas 3 parcelinhas, 5 elevado a x, né, depois que eu fizer aquele esquema da potência. E olha o que sobrou dentro do parênteses. Quando eu tirei o 5 elevado a x, quando eu coloquei em evidência, ficou 5 mais 2 menos 1/5, que é igual a 34. Fazendo essa operação, eu encontro 34 sobre 5. Então ficou 5 elevado a x vezes 34 sobre 5 igual a 34. Chegando aqui, você vai fazer a operação trabalhando com o inverso desse cara aqui. Vai ficar 5 elevado a x igual 34 vezes 5 sobre 34. Vai ficar assim, só para você entender melhor. 5 elevado a x, que é igual a 34 vezes 5 sobre 34. Aquela regrinha básica, você vai cortar o 34 com 34, o que vai sobrar? 5 elevado a x igual a, vai sobrar 5 elevado a x igual a 5 elevado a 1. Belezinha? Tranquilo? Porque eu cortei o 34. Então ficou bem legal, galera. Você pegando os expoentes aqui, ó, nessa parte aqui, você percebe que ficou 5 elevado a x igual a 5 elevado a 1. Bases iguais na equação exponencial, galera. Eu faço isso, ó. Corto. Olha o que sobrou. X igual a 1. Show? E você descobriu a solução. Fácil, né? Bem rapidinho. Beleza. Além da equação exponencial e fechando o nosso assunto de hoje, temos inequações. Olha aqui, inequações exponenciais.
Qual é a diferença, Sandro? Muda o quê? Fácil. Continua vendo letra no expoente. Olha para isso aqui, ó. Olha para isso aqui, ó. Continua vendo letra no expoente. Só que agora aparece o sinal menor igual. Poderia também aparecer o sinal maior igual ou simplesmente menor ou maior. São os símbolos que poderiam aparecer. Beleza? Ah, Sandro, muda muita coisa? Não muda muita coisa. Só o finalzinho que tem uma regrinha que você vai entender. Se liga, fazendo a operação normal que você está cansado de fazer, né? A intenção, galera, da equação exponencial e da inequação exponencial sempre é fazer com que as bases fiquem iguais. Percebe aqui que eu tenho 1/3 na base, 1/9 na base e 1/81 avos. As bases não são iguais, mas você fazendo aquela regrinha de potência, que é muito importante, você percebe que aparece, depois que você desenvolve a regra de potência, aparece 1/3 nas 3 bases. Beleza? Aparece 1/3 nas 3 bases. Então você já conseguiu o objetivo, fazer com que as bases sejam iguais. Chegando aqui, percebe, ó, todas as bases iguais. O que eu faço agora quando as bases são iguais? Na multiplicação que está aqui, ó, na multiplicação de bases iguais, a gente vai somar os expoentes. No caso, o x vai somar com menos 2x, que vai dar menos x. E o menos 1 vai somar com 4, que vai dar 3. Olha aqui para cima o que deu, ó. Exatamente o que eu falei com você, ó. 3 menos x. Ah, Sandra, eu botei menos x mais 3. Faz diferença? Não. E esse 4, percebe que ele estava quietinho esperando ali o pessoal da esquerda se arrumar. Agora que se arrumou, presta atenção. Vem a maior diferença. Percebe o que eu tenho? 3 menos x menor ou igual a 4. Beleza? Quando eu for montar a minha equação, minha inequação, olha o que vai acontecer com o sinal. Olha para cá. Era menor ou igual, passou a ser maior ou igual. Tem um motivo para isso? Tem. Olha para cá. Devemos, olha aqui a linha, ó. Olha, vamos ler esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui é muito importante. Agora, devemos verificar se mantemos ou invertemos o sinal da inequação quando compararmos os expoentes. Percebe que 1/3, está aqui, ó, 1/3, ele está entre 0 e 1. Ou seja, seria decrescente, lembra? Mas, trabalhando com inequação, não com gráfico, mas sim no desenvolvimento da inequação, comparamos os expoentes das potências, invertendo o sinal da inequação. Então, todas as vezes que o A estiver entre 0 e 1, quando você for fazer a resolução da inequação, o sinal tem que ser trocado. Muito importante isso. De menor ou igual passou a ser maior ou igual. Muito importante. E agora, para finalizar, você realiza essa inequação. Troca de lado o 4, né? O 3 passa para o outro lado. E quando você fizer a multiplicação por menos 1, porque o x é negativo, finaliza com x menor ou igual a menos 1. Show? Menor ou igual a menos 1. Menor ou igual. Pensa em valores menores ou iguais a menos 1. São quantos valores menores e iguais? Então, o menos 1 conta. Aí depois vem o menos 2, que é menor, é invertido, né? Menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Qual é o final? Não tem final, é infinito. Por isso que a solução tem essa cara aqui um pouco diferente. Ó, olha a solução. O menos 1, que foi o que você encontrou, né? Fechado, ó, percebe que está com esse símbolo aqui, ó. Isso quer dizer que depois dele tem mais ninguém. O 0, 1, 2, 3 não entra. É do menos 1 fechado, ele é o último, para trás. Menos 2, menos 3 e assim por diante.
Então, olha o símbolo que eu coloquei aqui, ó. Olha o símbolo. Olha o símbolo que eu coloquei aqui. Esse símbolo que parece um 8 deitado é o infinito. Beleza? Infinito. Infinito negativo. E percebe que está, ó, com sinal aberto. Esse sinal quer dizer aberto. E esse aqui, o fechado. Então, fechado em -1 e aberto no infinito. Óbvio, não tem final. Eu não posso fechar o infinito, né? Não tem como, é impossível. Então, todos os valores negativos até o infinito fazem parte dessa solução. Beleza, galerinha? Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Durante a semana teremos nossas aulas e você tira a dúvida conosco. Espero que você tenha um excelente dia, bons estudos e um grande beijo no seu coração.